Somos todos vendedores. E se você acredita que não tem nada a vender, pode checar os seus pulsos, pois provavelmente você está morto. Esse trecho do livro de Napoleão Hill nos lembra que vender é a arte de existir. E vender não é empurrar, é conectar e é se comunicar. Seja você artista, professor de dança, empreendedor, membro de uma banda, líder de uma comitiva de cavalgada, por exemplo, influenciador, tudo isso é vender. E você precisa vender a sua arte e sua mensagem também no digital. O Comunicast de hoje é o podcast que dá a voz de histórias inspiradoras e a comunicação com propósito. Hoje vamos quebrar o medo de vender e mostrar que vender pode ser leve, magnético e transformador. Por isso, recebo hoje dois mestres que vão falar sobre a estratégia de venda, sobre a importância de vender no digital. Vou receber Wagner Frazão, que é especialista em vendas, mentor de vendedores e escritor do livro Virei Líder, e agora? Também vou receber Marcelo Grangeiro, diretor coreográfico da Dança dos Famosos, coordenador do livro A Dança Transforma a Vida de Quem Dança. Ele é mentor dos professores de dança de salão com mais de 1.160 profissionais da dança modificada com as suas vidas transformadas por ele. Ele é um verdadeiro empreendedor de dança, ensina os outros profissionais da dança de salão a viver da dança. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindo, Frazão. Muito bem-vindo. Muito bom ter você aqui, Frazão. É um prazer, viu? Prazer é todo meu. Uma honra poder estar participando desse momento tão especial, que é esse podcast, né? Márcia Rocha Comunicast. Realmente é espetacular, o nome tudo a ver com você. Muito Né? Quem te obrigada. conhece um pouquinho já se conecta demais com esse nome, com essa marca de muita relevância. Parabéns. Muito obrigada. E também quero te receber aqui, Marcelo, com muito prazer. Você que é o meu mestre, já fiz aula com o Marcelo, temos um laço estreitado aí pela nossa profissão, que sou também professora de dança, então é um prazer, Marcelo, receber você aqui. Márcia, primeiro, parabéns pelo lindo projeto. Eu acho que o Comunicast vem aí trazer novas perspectivas, novos alcances, novas ideias e novos projetos para as pessoas. Te parabenizo por isso. Para aproveitar, agradecer o carinho também do Frazão. Nos conhecemos hoje, já estamos nos conectando e principalmente pela oportunidade de falar de uma das grandes paixões da minha vida, que é vender com propósito. Então, estou muito feliz de poder falar como bailarino, como artista, como professor, como empreendedor, sobre uma das coisas que eu acho mais fascinante na vida, que é você saber se vender ou vender algo que possa transformar a vida das pessoas. Gratidão pelo carinho e oportunidade. Primeiro, a você, Wagner. O que é ser um vendedor que é desejado pelas pessoas? Porque a gente está acostumado com aquele estereótipo de vendedor que as pessoas fecham as portas para não ver. Quando ele está vindo, e lá vem aquele vendedor chato. Como se tornar um vendedor querido? Que as pessoas querem estar com ele, querem ouvir as propostas dele. Márcia, muito interessante a sua fala sobre isso, porque todo mundo, quando pensa em vendedor, vem na cabeça realmente esse chato, né? Aquela pessoa que quer empurrar alguma coisa goela abaixo, não é isso? É verdade. Mas, na verdade, um bom vendedor é só você pensar no seguinte: todo mundo está vendendo alguma coisa o tempo todo. Quando alguém se arruma para ir para a cavalgada, ela está vendendo. Quando alguém sai de casa para conquistar um novo emprego, ele está vendendo. Perfeito. Quando você se prepara, por exemplo, para fazer qualquer coisa que você precise da atenção do outro, você já está vendendo. A partir do momento que você acorda e pensa, eu vou com tal roupa, porque tal roupa é mais apropriada ou menos apropriada para tal lugar, você já está pensando em se vender, independente do cargo que você exerça. Vamos dizer que você não é vendedor, de fato, mas você acaba vendendo a sua imagem, vendendo a sua autoridade sobre alguma coisa, vendendo comportamento sobre alguma coisa. Então, o tempo todo nós somos vendedores. Então, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: você pode vender sem vender. Eu acho que isso é muito interessante. É provocar hoje. E hoje, com tanta técnica que existe, muitas pessoas se pegam muito. Porque eu tenho que seguir os 5 passos da venda. Né? Eu tenho que seguir a prospecção, a abordagem.
É verdade, isso tudo faz muita diferença e realmente gera um impacto através do conhecimento técnico da venda. Mas Uhum. venda não adianta eu ter toda a técnica de venda se eu não tiver um comportamento que gere conexão, se eu não tiver uma comunicação que aproxime as pessoas, se eu não tiver o meu gestual, né, como eu falo, a forma como eu me expresso, não Uhum. conectar, se eu não tiver um olhar conectado com as pessoas. Tem vezes que você compra alguma coisa das pessoas somente pelo olhar. Às vezes a Aham. pessoa nem fala. Eu costumo dizer, e no meu livro eu falo um pouco sobre isso, né? Aham. Que a comunicação é só 30% daquilo que você fala. Porque 70% você não fala com a sua voz. Você fala com o seu corpo, fala com o seu olhar. E isso tem Hum. muito a ver com venda. E aí, Marcelo, o corpo fala, né? E o professor anda falando com propósito ou está hoje muito ainda voltado para as expressões da dança e está perdendo aí uma boa fatia do mercado de se comunicar de maneira estratégica no digital e alcançar uma agenda cheia, lotada, como essa que você tem? O grande lance que nós temos hoje dentro do nosso universo é que o nosso espírito artístico de professor, ele acaba suprimindo o nosso lado de empreendedor. E isso gera uma certa instabilidade financeira, gera uma certa dificuldade para poder levar o seu propósito para mais pessoas, transformar sua missão em algo palpável. Isso gera uma escassez, né, financeira, isso gera uma escassez de liberdade, e isso acaba fazendo com que as pessoas entrem num estado de sobrevivência dentro do universo da dança. O fato dos professores não concluírem que eles precisam desenvolver habilidades, e dentre elas, a habilidade do vender, acaba fazendo com que todos passem por grandes dificuldades. Quando você não tem nenhuma técnica, ou quando você não acredita que a sua arte não tem preço, né? Porque isso é o que geralmente fala, eu não vou vender É, porque a minha arte não não tem tem preço. preço. É, e eu até entendo isso e não julgo esse tipo de comportamento, porque as pessoas que vieram antes da gente nunca nos ensinaram isso. Então a gente só está repetindo um É comportamento que veio isso. lá atrás. Era muito Exatamente. orgulhoso um professor falar assim, cara, eu danço todo dia, de manhã, à tarde, à noite e tal. Tu pode pagar meu almoço que eu não tenho dinheiro? Aí a gente falava, nossa, que lindo, o cara faz por amor. É. Meu Deus. Só que isso chegou numa situação crítica, né? Eu até comentei uma vez e peço licença para comentar de novo, que Uhum. um dos maiores nomes da dança de salão do Brasil, que eu não vou dizer o nome, mas essa pessoa faleceu e nos últimos momentos da vida ela vivia de doação, né? E quando eu vi aquilo, eu me deparei com aquilo aqui no Rio de Janeiro, eu falei, cara, mas será se essa pessoa que fez a história da dança de salão no Brasil tá terminando a vida dela assim, e eu que sou lá de Açailândia do Maranhão? E aí eu falei assim, cara, eu tenho duas escolhas, ou eu mudo de profissão, volto a ser vendedor, que eu Uhum. sempre gostei disso, vendedor de outras coisas, vendedor de carreira, Uhum. ou eu vou ser o cara que vai trazer uma nova perspectiva para a dança de salão. E aí eu escolhi ser o cara que realmente vai transformar esse cenário da dança de salão no Brasil, provando, mostrando e ensinando que é possível sim a gente ter uma vida próspera, abundante financeiramente trabalhando com dança. Você só precisa estar disposto a passar pelo processo para poder chegar no resultado. Então, é possível sim. Hoje eu te garanto isso. Hoje eu te garanto que eu conheço muitos professores de dança que ganham aí mais de 50 mil reais por mês. Eu já ganho mais do que meus amigos que são médicos. Cara, há 10 anos atrás eu já ganhava mais do que meus amigos médicos. A gente sentava e a gente começava a falar sobre esses assuntos, e quando a gente chegava no assunto financeiro, eu falava, mas tu dançarino, tu ganha isso tudo. Falei, não, isso tudo não, isso aqui é só um pouquinho. Só O um que eu quero pouquinho. mesmo é 10 vezes mais que isso, né? Eu acho que falta essa visão do profissional, tá? E aí tudo bem, porque nossos mestres não nos ensinaram, mas a gente não precisa acabar como eles. A gente pode mudar a nossa direção, o nosso destino, né? Com E você como eu estou também. fazendo. A gente está falando aqui de produtos, a gente está Uhum. falando aqui de comunicação, a Uhum. gente está se vendendo sem vender. Falando em produtos, fale um pouco do seu livro. Por favor, Ah, vamos sim. aproveitar o momento, Marcelo Momento também. merchan, momento É, merchan. fale um pouco do Então, seu vamos lá. produto. Bem, então, isso aqui é um livro, Márcia, que é Uhum. muito interessante.
Eu sou educador executivo, Uhum, né? Eu fiz a minha formação como educador executivo em 2019, uhum, pouco antes da pandemia, inclusive, aham, né? E como educador executivo, a gente leva. Foi engraçado que outro dia eu falei assim: eu sou educador executivo. uhum, E aí eu estava no meio de uma roda de amigos, assim, uma pessoa que não entendia muito bem do assunto me uhum. perguntou e isso nunca mais saiu da minha cabeça. Porque ele falou Sim. assim: você ensina os executivos a terem educação, é isso? Nossa! Ou seja, a visão dele É, é que ele os fez um trocadilho. executivos não Já que, têm educação. já que Olha a você é experiência dele como cliente nesse cenário. Uhum, Isso me chamou muito a atenção. Mas, bem, voltando para o livro aqui, aham, como educador executivo, o que eu faço? Né? Eu levo para as empresas, né, conhecimento comercial. E dentro desse desenvolvimento de capacitação para educador executivo, tinham pessoas que falavam sobre outros temas que não os meus. Né? certo. Alguns falavam de comunicação, outros falavam de outro tipo de gestão, outros falavam de advocacia, contabilidade e vários temas que Uhum, são importantes para qualquer líder. Né? E perfeito. aí, eu, junto com esse grupo, e junto com a Mari Belo, que eu não sei se está nos assistindo aqui, mas com certeza vai estar nos assistindo, Uhum, tivemos a ideia de nos lançarmos e juntar todas essas pessoas, com a expertise de todas essas pessoas, uhum, para criar um conteúdo que ajudasse os líderes. Porque qual é a grande dificuldade de alguém que é promovido dentro de uma empresa? É o que eu faço agora. Né? Eu sou uhum. promovido, eu era um excelente vendedor, eu era um excelente atendente, eu era um excelente bailarino, não sei. E aí o Marcelo me promoveu agora para ser o gestor da escola de dança. E o Aham. que eu faço a partir de agora? E Virei líder. né, virei líder. E o que eu faço? Então nós lançamos esse livro com esse intuito de ajudar líderes que estão se formando ou estão num cargo que na intenção de virar líder, ou até líder que já são líderes, mas passam por alguns desafios em algumas áreas. Uhum. E nesse livro, no que me tange ao meu capítulo, eu escrevi sobre marca pessoal. Uau. Né? Porque, alinhado ao que a gente está trazendo para o tema aqui, por isso eu trouxe o livro aqui para Uhum. você, marca pessoal. Como eu quero ser lembrado? Uhum. Né? Porque vender sem vender é isso. É as pessoas lembrarem de você, mesmo que elas não estejam precisando nesse momento, mas quando elas pensarem em algo relacionado, por exemplo, quando eu pensar em algo relacionado à dança, eu agora já vou ficar Uhum. antenado no Antenado no Marcelo. Marcelo. Quando eu pensar em algo de terceira idade, de melhor qualidade de vida Você e tal, vai. eu vou lembrar do que o Marcelo falou ali. Uhum. Então, por isso que eu falo, isso é o que eu falo de vender sem vender. Né? Perfeito. Não quer dizer que você tem que oferecer algo para alguém. Uhum. Quando eu penso em comunicação, quando eu penso, me vem você à cabeça. Legal. Né? Uhum. Então, assim, marca pessoal tem a ver com isso. O que as pessoas pensam a seu respeito Uhum. sem você precisar falar. Né? Você me convidou aqui para o podcast. Por que você me convidou para o podcast? Porque eu te vejo como referência, como um vendedor em primeiro lugar Isso. e um mentor de vendedores. É isso. E eu me Pela sua apresento até história. hoje como Uhum. vendedor. E eu me Uhum. considero Sim. vendedor. Mas é isso que eu estou te falando. Marca pessoal nada mais é do que isso. Uhum. E para criar a marca pessoal, aí eu volto ao tema principal que o Marcelo levantou aqui. Uhum. Para você criar a marca pessoal, você tem que se conhecer. É verdade. Você tem que entender aquilo que você faz bem, a transformação que você gera Uhum. ou que você tem capacidade de gerar nas pessoas. Tá. Então fala para mim sobre isso. O primeiro contato, essa primeira impressão, a que ponto ela pode ser uma ferramenta importante para esse profissional captar novos alunos, por exemplo? Eu ainda continuo a acreditar que a primeira impressão ela não é a que fica, mas ela é a que marca. Então, se você se mostra. E esses dias eu tive uma experiência como essa, foi bem marcante para mim. Eu estava no aeroporto, né? Aqui não foi no Rio, não, foi em Belém do Pará. Eu estava no aeroporto e aí teve um problema de atraso no meu voo, aí eu fiquei zangado pra caramba. Aí eu falei, vou xingar, não é possível. E aí, quando eu cheguei na mulher do guichê, eu falei, bom dia, minha senhora. Ela, bom dia, professor Marcelo, tudo bem? Caramba, Marcelo, se você Falei, ninguém. aí eu, bom dia, tudo, e você? Você não lembra de mim? Eu falei, sabe quando acabou meu mundo ali? Eu falei, É, cara, eu lembro nela. Ela falou assim, não, eu fiz seu workshop, assim, quebrou. quebrou, acabou. Ela falou assim, diga, eu falei, não.
Tô só esperando meu voo que atrasou aqui, tá tudo certo. Olha o que eu ia fazendo com É, a minha, naquele momento, imagem. para mim, a primeira impressão que eu ia causar naquela pessoa. Uhum, Então, o que acontece muito, Márcia? Eu acho que a impressão, quando você é, você já causa na pessoa a impressão que é você. É Então, isso. se você é uma pessoa mal-humorada, se você é uma pessoa que não Sem tem dúvida. empatia, se você não é uma pessoa. Primeiro que na minha característica, eu falo sobre duas coisas distintas: o que eu chamo da velha forma de ensinar uhum. e da nova forma de ensinar. E nessa nova forma de ensinar, na minha concepção, percepção, na minha ação, o professor ele precisa ser, primeiro, uma pessoa que serve, um líder que serve. Se ele não for uma pessoa que gosta de servir, eu falo, cara, larga a dança de salão, velho. Porque no passado a dança de salão era para si, você fazia para si. A Uhum. aula começava quando o professor chegava. A aula era centrada em, ó, eu faço assim, você tem que fazer como eu faço. Isso foi muito bom durante muito tempo. Depois não servia Mas mais, né? até serve para algumas pessoas, tá? Até É. serve. Não serve para mim. Uhum, entendi. Para mim não serve. E eu conecto pessoas que pensam como eu também, que não servem para ela. Falo, ó, então vem para cá, que aqui o É a turma do que. centro aqui o centro é o aluno. Tá tudo bem, né? Uhum, A gente não vai criar uma polêmica polêmica. sobre isso. Porém, quando você é uma pessoa de verdade, quando você é uma pessoa que serve, quando você é uma pessoa que trata bem a sua esposa, quando você trata bem sua parceira, quando você trata bem seus filhos, você vai tratar bem alguém que vai fazer um trabalho com você, você vai tratar bem um aluno. Então, eu acho que parte da qualidade humana, do que você é. E Perfeito, essa perfeito. qualidade humana, ela vai se reverberar no teu relacionamento com a pessoa. Concordo Então, plenamente. não vejo estratégia. Eu falo sempre, cara, seja você. É Uhum. isso. E aí tu tem que rever como você é, para ver se o que você É, vai É isso. conectar E com a pessoa ou normalmente você não. vai se conectar com as pessoas que vão se conectar com você porque têm os mesmos valores, é isso as mesmo. mesmas, o mesmo, principalmente a mesma linha de integridade. É isso mesmo. Meninos, nós temos aí alguns vídeos. Eu queria que vocês colocassem. A gente falou do livro, eu queria que colocasse o livro da. Esse livro, Marcelo, ele é um presente, né? Primeiro, é que esse livro é, mostra a vida, a dança transforma a vida de quem dança. É um presente. Então, vários profissionais ali reunidos. Fale um pouquinho dele, que a gente vai botar daqui a pouquinho o lançamento. Tá, o livro A Dança Transforma a História de Quem Transforma a Dança história de quem dança. é um projeto que eu comecei com o objetivo de realmente buscar pessoas que ainda não dançavam a despertar o interesse pela dança. Então é uma trilogia, são 3 volumes, Ah, né. que E legal. aí eu chamei a Raquel Mesquita para coordenar uma parte desse livro comigo, né, 2 desses livros, e Ah, tá. convidei a Claudete Fonseca para coordenar um outro. Então, no primeiro livro a gente lançou com 23 autores, o segundo livro a gente lançou com 42 autores, e no terceiro livro nós lançamos com mais 21 autores. Meu E o Deus! objetivo esse terceiro livro foram mais com profissionais que escreveram a história da dança de salão no Brasil. Então a gente tem Ah, ali Renata Peçanha, a gente tem uhum. Valdeci de Souza, a gente tem Carlos Bolacha, a gente tem uma série de professores de outros estados, Varney Júnior da Bahia, Rolon Rô de Belém, Ricardo Marinho de Macapá, Ildefonso Oyola de São Luís. Então a gente tem um grupo, Marcela Morim de Brasília. Então a gente pegou e Mas, peguei professores do Brasil inteiro e nós convidamos. A Raquel foi coordenadora desse projeto junto comigo. E esse é o meu 14º livro, né? uau! Então, 13º, perdão. E aí, agora, eu estou lançando o 14º, que está na gráfica já, que Aham. inclusive é como transformar sua paixão pela dança em um negócio lucrativo. Eu falo Uau! sobre os 4 pilares de um negócio de dança. O primeiro é você criar e diversificar suas aulas de dança, diferenciar elas, como a gente estava falando do processo de posicionamento. O segundo é comportamento empreendedor, o segundo capítulo, o segundo pilar, né? Você precisa desenvolver seus comportamentos empreendedor. O terceiro é marketing digital na dança, porque é hoje o lugar onde a gente precisa comunicar, né? Sim. Onde a gente precisa se posicionar e, consequentemente, vender. E o Muito último é o alinhado com o que venda você com falou. propósito. O venda com propósito é o outro pilar. O professor ele precisa desenvolver as características e seus processos de venda. E eu acredito muito que não exista um processo único, mas eu já validei um monte aqui.
e o que eu validei que deu certo comigo, eu ensino meus alunos que aplicam também e que têm resultados assim extraordinários. Eu tenho um aluno que já faturou R$500 mil na internet, né? Então, o negócio é um número que me deixa orgulhoso, assim, da dança, né? É Imagina. muito lindo isso, né? É, Impensável um tempo atrás, né, Marcelo? impensável, exatamente. Então, Impensável. esse livro agora que está sendo lançado, vai lançar agora esse mês que vem, é um livro que eu acredito que vai ser um guia, né? Porque o livro, além de ter toda essa estrutura dos 4 pilares, ao final de cada um eu ensino, levo lá um mapinha para ele escrever o projeto dele e ao final do livro ele ter ali uma estrutura básica de estruturação de Nossa. negócio, de organização, de comunicação e de vendas, né? Eu ia O te cara aprender a fazer perguntar isso. o que mudou do "Ai, pisaram no meu pé". Esse foi o primeiro, Marcelo? Foi o primeiro, 2014. O que mudou até esse livro. O "Ai, pisaram no meu pé", aí depois vieram tantos outros, e agora esse, eu ia te perguntar o que muda, mas eu vejo que você já deixou muito claro que você vai deixar a oportunidade de a gente botar a mão na massa, né, Marcelo? O Ai Pisar no Meu Pé, na verdade, eu escrevi sobre vários assuntos, né? Eu sou muito inquieto, você me conhece. Então, o primeiro eu trouxe a andragogia, que é uma ciência que auxilia o adulto a aprender para o universo da dança de salão, né? Tive a honra de ser o pioneiro assim no mundo. Olha que Falar legal. Fiz disso. uma pesquisa a nível mundial para saber. E aí eu trouxe essa história em 2014, né? No livro Ai Pisaram no Meu Pé. Depois eu escrevi vários outros. Escrevi sobre um método que eu desenvolvi em 2008, que eu auxilio crianças a saírem do risco de vulnerabilidade social e a criarem uma identidade na sua escola. Então, eu escrevi sobre trabalho escravo infantil, olha isso. Olha. Eu escrevi sobre recreação total, um guia sobre recreação, né, utilizando os elementos da dança. Depois eu escrevi sobre tango e samba, a história de 2 culturas. Depois eu escrevo sobre, ai meu Deus, negócios digitais. Eu escrevi sobre todo o processo de negócios digitais e fui escrevendo, escrevi professor de dança UAU, e depois eu fui escrevendo os 7, ai meu Deus, 7 comportamentos arcaicos da dança de salão. Olha o tanto, eu vou perdendo assim um pouco dos nomes, mas que são muitos, né? Mas eu E escrevi aí sobre vários assuntos. Os 2 últimos que eu escrevi foram sobre negócios. Um aham. é esse, como transformar sua paixão pela dança em um negócio lucrativo, e o outro chama Além dos Passos. É um livro lindo, inspirador, para as pessoas se inspirarem na minha história e na Uhum. história de dezenas de alunos que eu conto ao longo do livro, para que as pessoas possam ser inspiradas por esse livro Além dos Passos, que eu conto o que tem além dos passos de dança, né? Para que Uhum. ela perceba que ela pode ter uma carreira de dança e Uhum. viver bem daquilo. Então, eu trago exemplos reais de pessoas que viveram comigo, né, e que foram meus alunos e que tiveram suas vidas transformadas por meio da dança, mas contada do jeitinho do Marcelo Grangeiro. Uhum. Então, tá saindo Marcelo, 2 agora, tá? Em quem junho. são Legal, parabéns, as suas parabéns. inspirações? Cara, não é só um, não, viu? São muitas. É difícil, São né? muitas pessoas. Mas eu gostaria de destacar a minha, que, na minha opinião, não é só a minha grande mentora, a minha grande inspiração, que é a Raquel Mesquita, né? Raquel Mesquita, quando eu a conheci em 2004, lá no Maranhão, e eu vi uma quadra lotada, 200 alunos, e ela dando conta dos 200 alunos, eu falei, meu Deus, eu quero fazer isso também. E aí eu cheguei para ela todo entusiasmado, eu falei, eu quero aprender a fazer igual você faz, eu quero ser igual você. Ela falou assim, pois você não vem atrás de mim não, que você não vai ser igual a mim não, porque não existe ninguém igual a mim. Mas você pode ser melhor ou pior que eu, igual a eu não. Eu falei, caraca, agora ela me ganhou de vez mesmo, né? E de lá para cá, não ganhei só uma mentora, né? Porque eu ganhei também uma mãe, Raquel é uma mãe na minha vida, tanto que eu sou tão apaixonado por ela que eu botei o nome da minha filha de Raquel para eu poder eternizar ela em mim, né? E eu tenho uma gratidão muito grande por ela porque ela acreditava em mim naquela época, quando eu ainda não acreditava. Ela quando chegou aqui falou assim: "Carlinhos Jesus", foi na casa do Carlinhos e falou: "Carlinhos, eu tenho um negócio para te contar. Pai, tem um menino lá no Maranhão chamado Marcelo Grangeiro. Tu ainda vai ouvir falar dele". Ele, mas quem é Marcelo Grangeiro, Raquel? É um menino do Maranhão, em 2004 isso. Meu Deus. Um dia tu vai ouvir falar desse menino. Eis que anos depois o Carlinho olha e falou assim: "Você é o próximo Carlinhos Jesus do Brasil". Olha aqui, que loucura. Então, a Raquel para mim é a minha grande inspiradora, a minha paixão, meu amor. Assim, tenho um enorme amor por ela, carinho. E se eu falasse dos meus mentores por aí, eu acho que Raquel seria a número 1. Nossa, que coisa linda. Vamos colocar esse vídeo para a gente ver?
experiências no Conexões Alto Mar, e eu tenho certeza que uma delas combina com você. Nós temos uma experiência essencial. São para as pessoas que adoram dançar danças de salão. São 5 bailes e 2 encontros secretos, onde você e seu par têm a oportunidade de desfrutar das melhores experiências dançantes do Brasil. E temos a segunda experiência, que é a experiência protagonista, onde você, que vai sem par, que está indo sozinha ou sozinho, tem a oportunidade de participar da Dança das Quase Famosas. Além dos 5 bailes e 2 encontros secretos, você tem 4 ensaios comigo, Marcelo Grangeiro, diretor da Dança dos Famosos, onde eu vou te ensinar uma coreografia e no último dia nós vamos nos apresentar no Teatro do Navio. E você sai de lá com um lindo vídeo da sua apresentação para você mostrar para a tua família. E nós temos a terceira experiência dançante, que é a autoral, onde você organiza junto com o seu grupo e você cria a experiência que você deseja viver dentro do navio. Além disso, você tem os 5 bailes e os 2 encontros secretos. Viu como tem lugar para todos os gostos? Me fala aqui embaixo qual das experiências combina mais com você. Essencial, protagonista ou autoral? E eu te espero de 28 de novembro a 1º de dezembro no Costa Diadema, no Conexões em Alto Mar. Bravo! Muito lindo, Marcelo, muito lindo. O que as pessoas precisam entender é que existe sim aí pessoas que são talentosíssimas, né? Que é só ligar a câmera que ela resolve, existe, mas isso aí é uma porcentagem muito mínima da população. E existem os estudiosos que vão lá, que escrevem eu tô nessa. que marca, que faz o primeiro vídeo, faz o segundo, depois monta. Faz 1000, joga eu tô fora. Isso, é isso mesmo. Faz no prompt, faz o prompt todo dia, aí bota lá no teleprompter e lê. É tudo isso, gente. Tá tudo certo. Isso tudo é estratégia. Venda é dom ou é talento? Então, Márcia, para falar sobre isso, eu prefiro contar uma história muito simples. Uhum. Né? Eu fui gestor de grandes equipes, né? Trabalhei gerenciando equipes de mais de 300 pessoas a nível Brasil. E tinham pessoas que eu contratava que eu falava assim, cara, esse cara vai ser um baita vendedor, ou essa menina vai arrebentar de vender, que se comunicavam bem, falavam e tal, e tinha aquela pegada. Mas eu vou dizer para você que eu me surpreendia muitas vezes com pessoas que às vezes falavam mais baixo, mesmo? eram mais tímidas, mas eram pessoas que sabiam conectar com pessoas. Então eu digo para você o seguinte, não é só dom. O dom ajuda, tá? Quem tem facilidade de se comunicar, quem tem facilidade de se conectar com pessoas, ajuda muito. Mas eu diria que vender é conexão. E se vender é conexão, entender de gente é o que faz a diferença para vender. Né? Perfeito. Eu costumo dizer o seguinte, que nós somos, né, no mundo corporativo, nós somos gente que atende gente, que lidera gente para atender gente. Então, nós somos gente que lideramos gente para atender gente. Então, o que a gente mais precisa entender é de gente. É de gente. Então, se a gente entende de gente, a gente vende. Vamos colocar, então, o vídeo, o início, para a gente dar uma olhadinha, ver como que é que começou essa história toda aí do Frazão. Eu comecei muito novo, aos 11 anos de idade, no Rio de Janeiro, numa praia maravilhosa do meu clube de coração, a Praia do Flamengo, vendendo picolé. 11 aninhos de idade. E quando você pensa num garoto de 11 anos de idade que já parou em algum momento na rua te oferecendo um picolé, uma bala, alguma coisa, você pensa nesse garoto como um garoto que de repente tem possibilidade de escrever um livro, como esse garoto com uma possibilidade de repente estar num palco fazendo uma palestra para vocês? É totalmente paradoxal, sim ou não? É realmente paradoxal. Então, quando eu penso na minha história, eu não posso deixar de pensar nesse tema. Mas a minha história não foi construída apenas como vendedor de picolé. Na verdade, eu não fiquei rico vendendo picolé, né? Na verdade, eu comecei a minha história vendendo picolé, mas depois eu fui para o varejo. Isso tendo passado por venda de laranja, sendo assistente comercial. Aí eu fui cair em loja de shopping. Alguém aqui já trabalhou em loja de shopping? Já teve aquela delícia de não comer no Natal? De ficar desesperado para bater meta, essas coisas assim? Pois é, eu passei por isso e fiz carreira. Aos 17 anos de idade, eu virei líder comercial. Eu entrei como extra Natal, fui destaque em vendas, fui um dos melhores vendedores da rede, e com apenas 17 para 18 anos, na época de entrar no quartel... Muito legal. É bom ver, né? E eu conto essa história no livro, tá? No livro eu falo bastante disso. Né? Eu falo dessa história.
É muito importante. E eu conto essa história no livro porque daí que eu falo da marca pessoal, né? Uhum. Que a sua essência, e aí eu volto mais uma vez ao que o Marcelo falou, quando a gente fala da nossa essência, né? E essa essência de entregar o melhor para o outro. Na verdade, a minha carreira como vendedor, ela foi construída com base nisso, de servir, né? Uhum. Servir as pessoas. Eu não vendia um picolé, na verdade. Eu levava para as pessoas a oportunidade de se livrar do calor, Se refrescar, claro. né? É Então, isso. isso era muito importante. Quando eu estava em loja, e eu até falei com você assim, ó, quando você estava aqui, você falou assim, porque o cara da cavalgada, na verdade, ele não vende cavalgada. Fala Ele disso. vende a experiência da família participar de um momento único ali, Uhum. né? Contato em com a loja, natureza, com o E em animal. loja não era diferente. Ah, você vende uma roupa. Não, eu não vendi uma roupa. Eu vendia a oportunidade de ele estar num aniversário e estar sendo, né, A imagem dele. levando uma imagem para o aniversário. Quando eu estava no banco, o que você vende? Você vende a compra de um carro? Não, eu vendo a experiência do cara comprar aquele carro que ele sonhou a vida inteira, de fazer uma realização, dele comprar um imóvel próprio, dele juntar dinheiro para viajar para onde ele quiser no mundo todo. Então, assim, as pessoas às vezes, é um desafio, mas enquanto vai colocando o vídeo aqui, eu vou só para trazer essa... As pessoas às vezes acham que o que elas fazem é o que elas fazem. Uhum. E no livro eu falo um pouco sobre isso. É o resultado. O que você faz não é o que você faz. Uhum. O que você faz é a transformação que você gera no outro. Uhum. Então isso é muito interessante e nos meus vídeos eu conto um pouco dessa história. Perfeito. Pode soltar. E a habilidade já é matematicamente dito que ele te traz resultados. Mas isso potencializado com as suas atitudes é o que vai trazer realmente a sua competência. A sua competência para venda, a sua competência para educação. Não adianta você ter só o conhecimento e ter a habilidade. Você tem que multiplicar isso pela sua atitude. Ter atitude para fazer acontecer. Eu quero que você se pergunte, o que tem te impedido, como educador, como profissional, de ter pessoas esperando para serem atendidos por vocês? O que tem te impedido? Já parou para pensar nisso? O que te impede hoje de ter uma fila de espera de clientes esperando a sua mentoria, esperando a sua palestra? É isso aí, brabo. Muito bem. E aí o que os profissionais também de dança devem se perguntar agora, né, Marcelo? O que está te impedindo de ter uma lista de espera para suas aulas, enquanto uns estão lotados, com as suas agendas lotadas, olhando para vários lugares, várias oportunidades de negócio. Dentro da própria dança de salão tem vários nichos para você trabalhar, mas estão sempre olhando para os mesmos lugares, né, Frazão? E aí talvez é por isso que não estão tendo os resultados que o Marcelo tem, quando ele olha, pensa fora da caixa. É olhar um cenário e olhar e falar, o que você vê? Né? Você vê, eu vi um vídeo do Marcelo falando, por exemplo, sobre não ter lugar para colocar as crianças, enquanto os pais querem fazer aula de dança. A gente pensa nessa realidade mais nas igrejas, nos ambientes de palestra, mas não pensam isso, quer dizer, fora da caixa. Aquilo ali é uma história que é para a igreja. Por que eu não olho para isso e penso como isso poderia transformar o cenário da minha dança? Né? O meu bolso, os meus rendimentos, em como eu posso mesclar aquilo que está acontecendo naquele nicho com o que está acontecendo no meu nicho e tirar proveito disso, melhorar a vida dessas pessoas com essas experiências, né? E aí nós temos um vídeo muito legal, que é o da Dança dos Famosos, que eu queria que vocês colocassem. Pra gente ver agora, eu acho esse... Porque, além de tudo, o toque de humor para quem vive no digital, ele é muito importante. Sim, né? sim. E também para um vendedor, né? Saber tirar sacadas em alguns momentos, dependendo do ambiente que você... Porque se você vende num ambiente mais formal, seu comportamento precisa estar alinhado com aquele ambiente. Mas se você vende para um público mais esportivo, mais descolado, você também tem que estar alinhado com esse estilo ou não? Eu concordo e discordo de você ao mesmo tempo, Márcia. Vamos brigar. Cadê? Então... Onde é que estão as armas? Não, agora. Vamos lá. Eu concordo com você que estar alinhado ao seu ambiente faz parte do processo. Por exemplo, eu vim aqui para o seu podcast, eu tô com um blazer. Por que eu tô com um blazer? Assim como o Marcelo também falou ali, colocou com blazer. Porque é uma imagem que a gente está passando, que a gente está trazendo essa imagem para o público que está nos assistindo. Beleza? Beleza. Mas estar aqui hoje sem o blazer, só com uma camisa, por exemplo,
não iria me diferenciar como empresário, mas o meu conteúdo iria. Sim. Então, às vezes, a gente quer se colocar, volto a dizer, no palco do outro. E aí tem que ter um cuidado muito grande com isso. Para não perder a essência. Isso, porque você ser quem você é o que conecta com pessoas. Que é o que o Marcelo estava Entendeu? falando também. Então você, às vezes, e eu te falei isso. Falou assim, também muito. Eu andei um período travado na minha carreira profissional. Meio que andando em círculo. Justamente andando ali como um cachorro atrás do rabo ali, né? aham. Justamente por quê? Porque eu não estava identificando o meu melhor potencial, que não é a frasão, você é o melhor vendedor. Não, eu não sou o melhor vendedor. Tem muita gente aí que vende muito melhor do que eu. Perfeito. Mas uma coisa eu sei capacitar pessoas para vender. Eu sei olhar negócios e desenvolver negócios que gerem melhores resultados comerciais. É isso que eu faço bem. E aí eu te falo, eu poderia estar olhando muita coisa. Ah, eu entendo de tributos? Entendo. Eu sou administrador por formação, então eu tenho uma base que pega um pouco de tudo. Mas será que se eu olhar para tudo, eu vou ser bom? Eu vou ser reconhecido por isso? E aí eu te digo, seja especialista em algo. Por exemplo, o Marcelo falou ali, né? Ah, ele é especialista nessa experiência que ele gera nas pessoas de mais idade. Aí eu preciso até aprofundar um pouco mais para poder comentar melhor sobre o tipo de experiência que o Marcelo gera. Mas, por exemplo, uma pessoa que quer fazer de tudo como eu tentei. Ah, eu falo de liderança. Eu também falo de liderança. Eu falo de comunicação. Eu também falo de comunicação. Eu falo de desenvolver gente. Eu também falo de desenvolver gente. Então eu vou fazer de tudo? Não. Não vai nessa. O que você faz que te destaca, que gera, que é a tua marca pessoal? Então foca na tua marca pessoal. Desenvolve isso, mostra isso para o mercado, abre a sua lojinha todos os dias, mostrando para as pessoas o que você faz que te diferencia das demais pessoas. E aí você pode estar num ambiente mais formal, Márcia, realmente mais formal, mas você pode ser você mesmo, ainda sendo você mesmo, brincando. Ah, mas eu não sou um cara bom de contar piada. Por exemplo, eu contando piada, eu sou horrível contando piada. Se eu começar a tentar contar piada, ela vai ficando cada vez mais sem graça. Com sinceridade, o pessoal vai pedir para tirar o podcast do ar. Então, assim, não é a minha vibe. Então, não adianta eu forçar isso, mesmo que eu esteja num ambiente favorável a isso. Mas se eu for autêntico, e aí eu gosto muito de falar sobre isso, autenticidade. Seja quem você é e as pessoas vão se conectar. As pessoas que gostam desse estilo vão se conectar. Agora, para isso, você tem que estar livre. Livre para quê? Para entender que nem todo mundo vai se conectar com você. E tá tudo bem. E tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Isso você vai agradar uma boa parte do mercado e vai desagradar outros. Agora, só no Brasil, o Marcelo até comentou, nós somos mais de 220 milhões de pessoas. Verdade. O problema é querer agradar todo mundo, né? Isso, esse é um não grande erro. adianta querer agradar todo mundo. É verdade. Não é isso? Meninos, estamos com um vídeo na agulha aí? Vamos ver aí esse vídeo, já que estamos falando de ser, né, um pouco mais descontraído. Mas é quando a pessoa entra em contato com a gente, sei, eu quero que tu faz só um negocinho pra mim, mas é bem simplesinho, bem ligeirinho, que não precisa nem cobrar caro, porque é bem simplesinho de fazer. Meu amigo, você sabe fazer? Não. Você está disposto a gastar o seu tempo para fazer ou para se qualificar, estudar e aprender a fazer? Não. Então, você tem que valorizar a pessoa que sabe fazer e que vai disponibilizar o tempo dela para fazer e deixar o seu tempo para você ficar de boa. Se você não quer fazer, se você não quer aprender a fazer, se você não sabe fazer, você tem que pagar. Aí, mas você é meu amigo, sou seu amigo. Para ser seu amigo, eu não cobro nada. Agora, para fazer o serviço que eu aprendi a fazer, que eu me dediquei, que eu estudei, que eu me lasquei, você tem que pagar. Porque senão, como é que eu vou ficar assim, cheirando vara de travessa para fazer graça para você e para as pessoas? Vai te lascar, rapaz. Muito bom, muito bom. bom. Marcelo, muito bom. Parabéns. Esse áudio é um áudio que estourou num tempo atrás aí, a gente também está muito antenado com esses áudios de alta, né? Então a gente pegou a oportunidade para poder falar de um assunto que, de certa forma, também é importante, né? Claro. Mas é isso, de uma forma mais... Marcelo, parabéns. De uma forma mais leve. Eu só queria fazer um adendo aí ao que o Frazão estava falando anteriormente, né? Porque, assim, ó, quando a gente... Eu nem lembro mal o que ele estava falando, agora eu fiquei... eu fui pensar... É tanto assunto que a gente já falou aqui hoje. Que eu já falei tanto, né, Marcelo?
Ah, é a última Perder a coisa que você estava essência. falando. Nós estávamos falando sobre perder a essência. Você vai todo arrumadinho para um lugar mais Não, formal. lembrei. Lembrou? Foi isso Ah, aqui, vai. lembrei. Quando o que acontece com o pessoal da dança de salão? Tá todo mundo sempre falando que a aula dela é para todo mundo. Ah, minha aula de salão é para É todo mundo. nada. Cadê os No cadeirantes? entanto, a escola não tá cheia de gente. Por quê? Ah, sim. Porque quem comunica para todo mundo, talvez até fale com mais pessoas, mas vendem para muito menos pessoas. É isso. Quem comunica de forma mais específica com menos pessoas, alcança menos pessoas e vende mais. Essa é a regra básica. Então, se você quer vender para todo mundo, comece vendendo para um público específico. É isso. Aí depois esse público, você vende para outro público, você vende. Eu tenho 3 públicos muito certos hoje no meu negócio. Eu vendo para professores, profissionais e quem quer viver de dança. Eu vendo para 98% de mulheres com mais de 50 anos, que têm dificuldade de mobilidade, que sentem dores, que têm problema de saúde. E eu vendo para quem quer aprender a dançar do absoluto zero e para quem já faz dança de salão que quer se diferenciar. Meu público dos cursos online. Aí dentro do Conexões e Alto Mar, eu tenho um outro público. Dentro do Rio Forró Fest, que é um congresso de forró, tem um outro público. Dentro de outro público, cada um eu tenho um público diferente. Por quê? Porque eu entendi que se eu fosse tentar vender tudo para todo mundo, não daria certo. E aí é legal, Marcelo, porque inclusive a comunicação com cada público é diferente. Totalmente. A comunicação ela é direcionada. Não adianta você querer. Você pode atender vários produtos, mas a comunicação, Ela é a loja, estratégica. vamos falar da lojinha? A lojinha digital para atender cada um é diferente. O que eu fiz? Fui me especializar como educador executivo. E como educador executivo, quem é o público que eu comecei a atender? Já comecei a pegar a indústria. Olha como é que diferenciou. Comecei a trabalhar para a indústria, comecei a trabalhar para a indústria farmacêutica, comecei a trabalhar para a indústria de óticas, e aí mudou totalmente o público. Então, assim, e a comunicação para cada público é diferente. É totalmente. Agora, depois que, inclusive, nós nos conhecemos nessa ocasião, né, onde eu estou formatando o meu modelo de mentoria, né, porque eu não fazia mentoria. Eu só dava treinamentos e palestras. Eu só fazia isso. Treinamentos e palestras. Então, minha comunicação sempre foi voltada para isso. A partir do momento que eu comecei a trabalhar a comunicação para mentoria comercial, é um outro público. Então, a gente já muda... A forma até de empacotar o conhecimento é outra. A forma de você empacotar. E aí estou aprendendo agora como? No digital. Sim. Eu também não atuava no digital. Isso só nos mostra que nós não estamos prontos nunca. A gente está sempre evoluindo, sempre descobrindo novos sabores, e a gente está sempre indo para aquele chamado que a gente tem. Todos eles precisam comungar com o nosso propósito. Isso a gente já viu aqui, com os nossos valores. Se preciso, inclusive, revisitar os nossos valores, né? Rever, olhar para dentro, se trabalhar os nossos autoconhecimentos. O autoconhecimento ele é importantíssimo para fazer com que a gente fale de uma verdade que ela transborde pelos olhos, né? Que a gente, às vezes, vê muita gente mascarada também. Às vezes ela está dizendo uma coisa, mas os olhos dela, a feição. Na comunicação, às vezes, tem pessoas que dizem sim, né? Às vezes está dizendo que tá gostando do conteúdo e está com os braços cruzados. É isso. Né? Tá fechado. Então, a comunicação corporal, ela também fala muito sobre isso. Se a gente fala de comunicação corporal, o que o corpo da gente pode nos ajudar para vender? Uau! Essa foi forte, hein? Alguns posicionamentos, algumas expressões. Então, Márcia, falando de venda especificamente, eu costumo dizer o seguinte. Por exemplo, a gente está aqui conversando e já é comum, né? Um hábito meu já levantar a mão, começar a gesticular. Eu vi que o Marcelo também é um excelente vendedor, já percebi ali, só pela postura dele, pela forma como ele se expressa. Então, assim, o vendedor, eu poderia estar falando com você e estar parado, travado aqui, e a minha expressão ela não está posicionando aquilo que eu falo. Mas eu diria para você o seguinte, existem pessoas que vendem bem mesmo sendo assim. Sim. Mas ela precisa ter uma expressão vocabulária muito potente para isso. Tá? E que eu conheço poucas, são raras as pessoas que eu conheço que não se expressam com o seu corpo, com o seu olhar e têm bons resultados de venda. Eu trabalhei muito tempo
capacitando pessoas de televenda, né? De Ah, telemarketing, tá. né? Uhum. E no telemarketing você só tem a sua voz. Você não tem mais nada para oferecer no momento de conversão Então ou é de só prospecção. tom de voz, Então o que você você tem que diz. entender o seguinte: como é que você conecta com a sua voz? Como é que você conecta com o sorriso na voz? Sorriso na voz. Aí eu falava isso, alguns promotores falavam assim: o que é sorrir na voz, né? Sorrir na voz é isso, é você usar essa expressão leve, de Isso. forma, né, que gere conexão. Então, Tem pessoas que são carrancudas, trabalham com o público, mas são incapazes de dar um sorriso quando passam por você. Isso afasta negociações. Então, Márcia, é isso que eu estou querendo te dizer. As pessoas, elas andam procurando, na verdade, falando de gente, Uhum, as pessoas quando procuram um serviço, eu enfatizo muito isso, eu vou pedir permissão para falar de novo aqui. uhum. As pessoas não estão procurando um produto ou um serviço, elas procuram a A experiência. experiência. Elas procuram a experiência. Nós estamos aqui num estúdio, Uhum. onde nada mais nós estamos tendo aqui do que a Uma experiência. maravilhosa experiência. Né? Essa experiência. Não é o que eu tô. Ah, não, você está aqui querendo fazer um vídeo. Não. O vídeo ele é o produto que Do que gera foi a vivido de experiência. verdade. Tanto para quem está desse lado da tela, para quem Vocês está que nos estão nos assistindo. assistindo, verdade. Né? Então, são essas experiências que vão trazendo a venda, vão trazendo a conexão, vão trazendo o conhecimento, porque é um fluxo É. de conhecimento, né? Conexão Uhum, e experiência. Venda nada mais é do que isso, uhum. né? É como um professor, quando ele cativa o seu aluno, e aí você pode vir qualquer outro professor que saiba passos, às vezes que o outro anterior desconheça, mas você não vai querer trocar porque você já se conectou com aquele professor. É Ele já isso. te conhece, ele já sabe sobre você, você comunga de valores parecidos com os dele, tem uma história. Eu não entendo muito de dança de Uhum. salão hoje em dia, porque eu fiz dança de salão Geralmente quando eu as era pessoas não criança, né? trocam seus professores. Mas eu te digo o seguinte, eu faço parte de uma congregação evangélica hoje, Uhum. né? E dentro dessa congregação evangélica eu te digo o seguinte, com quem é um pastor, por exemplo, que você vai se conectar? Quem é o padre que Uhum. você vai se conectar? Quem é o educador da sua escola que você vai se conectar? Uhum. Normalmente são pessoas que têm os mesmos valores, os mesmos princípios Você admira. e o nível de comunicação Ah, ele tá verdade, alinhado. Os porque mais comunicação- caladinhos, Porque comunicação nada mais é, né? uma A energia, venda é sintonia. sintonia. Né? Então, assim, hoje nós estamos aqui com uma equipe, eu trouxe aqui um parceiro meu de negócios aqui, que está aqui com a gente no estúdio. Então, por que ele está aqui? Por que ele veio me acompanhar? Vocês se Porque conectam. tem sintonia, a gente está conectado. Apesar da gente, às vezes, pensar diferente. E tá, E tá tudo certo. Isso é muito bom Às até. vezes as pessoas pensam sobre o mesmo tema de formas diferentes, entendem de ângulos diferentes, Uhum, mas elas têm os mesmos valores, os mesmos princípios. E isso conecta. uhum. Isso faz a conexão acontecer. E a comunicação é muito isso, né? Aí, então, aquela pessoa que fica muito no cantinho, qual dica a gente pode dar, Marcelo, e que a dança pode estar ajudando para aquele aluno que é mais introspectivo, aquele aluno que tem medo de falar em público, que tem medo de dar a sua opinião, porque o modelo educacional que a gente vive hoje, a gente pode perceber, e aí vocês podem dar também o parecer de vocês, mas eu percebo, tendo pelas experiências que eu vejo, que as crianças elas não são preparadas para falar em público. Os alunos eles têm tarefas para falar em público, mas eles não são orientados de como falar bem em público. Eu não vejo a minha filha, por exemplo, estudando um roteiro de como ela pode apresentar melhor aquele trabalho dela diante dos colegas, como ela pode descolar do quadro, esquecer um pouco do papel, como ela pode ter técnicas de respiração para ela acalmar e não ficar tão nervosa na hora de falar no trabalho, como resolver esses conflitos quando os coleguinhas começam a fazer bullying um com os outros, como resolver, como mediar e como transformar e ressignificar um conflito de bullying é só mais no sentido de mais punitivo, mais de chamou atenção, não pode isso aqui não é legal. Há pouco tempo minha filha ouviu algo desse sentido, Marcelo, na escola. Olha, ela estava brincando de dar chutinho. Uhum. Ela é muito moleca, ela brincando de dar chutinho com um colega. Que eu pedi a ela que ela estava sofrendo bullying na escola. Tem a ver dentro do contexto, por isso que eu vou usar esse exemplo. Ela estava sofrendo bullying na escola. Eu disse a ela, faça amizade, depois de 3 anos sofrendo bullying. Eu falei, faça amizade com os meninos. Tá um momento onde as meninas estavam em um ambiente muito hostil
durante 3 anos. E ela é introspectiva, eu sabia que ela tinha parte nisso, porque o bullying ele surge diante da a sua atitude empática, de não ter atitude. E aí, o que, é que ela fez? Eu falei para ela, faça amizade com os meninos. E aí melhorou. Ela passou a trazer histórias do, o menininho foi legal, aquele garoto é muito legal, aquele menino... E aí, beleza. Aí o menino vai e estava dando um chutinho nela e ela nele. Passa uma coordenadora e diz assim, Rosana, Rosana Isadora o nome da minha filha. Ela diz, Rosana, você não fica dando chutinho nele, que depois, quando ele te chutar, você vai reclamar. Olha quanta agressividade dentro de uma fala. Primeiro que eu suponho que isso é possível, que ele vai te chutar e você vai reclamar, o menino vai chutar. Ao invés de transformar aquilo, significar nisso, não brinquem os dois dessa maneira, porque alguém pode machucar um ao outro. E a gente não permite esse tipo de comportamento. A mesma atitude com falas diferentes. Falas diferentes, né? Então a gente imagina que, como que a gente pode, aí se dentro das duas questões dentro desse, o que você acha sobre isso, Marcelo, e o que você acha sobre essa comunicação, e também sobre como ajudar desde a infância para que as pessoas, utilizando a dança como ferramenta, utilizando outras técnicas de relacionamento para que as pessoas se soltem mais e serem bons vendedores, tenham uma comunicação melhor, para que ele tenha coragem de sair desse lugar tão escondidinho e se mostrar. O que a gente poderia dar de dica para essas pessoas? Eu vou deixar o Marcelo falar primeiro, porque eu sou um pouco tradicional e meio radical né? em alguns que aspectos. Bom, vamos às armas também. Eu vou deixar o Marcelo falar. Uma espada na mão do Marcelo, outra na sua, outra na minha. Eu vou deixar o Marcelo falar primeiro, porque vamos ver. Eu posso gerar uma Vamos primeiro à situação aqui. da escola, esse modelo educacional aí que eu falei. Bom, eu já entreguei minha espada faz tempo, tá? Então, eu já não combato mais com espadas, não. Eu já prefiro perder. Isso. Então, já me considero o perdedor de nós três aqui. Mas, Márcia, eu acho que existem muitas camadas aí no que você trouxe e analisar somente com base no que você relatou, eu posso ser muito superficial, né? E aí eu tenho procurado olhar com mais cuidado, principalmente nos meus posicionamentos, nas minhas opiniões, para que de fato elas possam agregar a vida das pessoas e não trazer mais dúvidas ainda. Perfeito. O que eu vejo é que nós temos um sistema educacional muito dificultoso, assim. Nós temos professores muito mal preparados. O problema não está só na falta de comunicação, mas está também ainda no ensino religioso, ainda está nossos filhos não sabem como lidar com dinheiro, como lidar com finanças. Então, se a gente fosse falar, nós temos uma série de problemas assim crônicos dentro do nosso sistema educacional. E esse passado por você e pela sua filha, a Isadora, foi mais um, né? Então, assim, às vezes, essa coitada dessa professora deve estar dando aula aí de manhã, de tarde, de noite para ganhar R$ 4.000 por mês. Verdade. Desesperada, com 40 horas semanais, e aí ela acaba tendo uma fala que talvez não seja a melhor fala, mas quantos de nós aqui não já emitiu uma fala que depois a gente olhou e falou, cara, eu podia ter falado diferente. Acontece todo dia, na verdade, né? Com nossos próprios filhos. Mas eu vou te dizer o que eu faço com os meus filhos, tá? Eu tenho 5 e tenho uma neta, e hoje eu tô com meus 2 filhos pequenos aqui comigo e o meu maior comigo no Rio de Janeiro. Eu acho que a escola, ela tem uma obrigação de dar instrução para os meus filhos, conhecimento, e a educação, de fato, eles têm aqui dentro da minha casa. É eu que, enquanto marido, esposa, eu tenho meus filhos estudando hoje numa escola com princípios cristãos, que eu não abro mão disso, então eu e minha esposa somos evangélicos também, e a gente veio para o Rio por causa dessa escola, né? Então, meus filhos trabalham lá. E é lamentável, assim, que as escolas estão ensinando para as crianças hoje coisas simples, coisas comuns, né? Que foram deturpadas. Como, por exemplo, lá no começo da infância, que o menino é menina, a menina é menina. Olha que coisa simples, que o menino tem que respeitar o pai, ele tem que respeitar a mãe, né? Que a gente não pode bater no coleguinha, que a gente não pode fazer bullying com o coleguinha. Isso deveria ser comum, mas não é normal. Então, nós temos aí várias camadas a serem discutidas. Eu busco dar a educação para os meus filhos, eu ensino meu filho, quando a escola fala assim, o seu filho não se comportou, eu falo, deixa que eu vou resolver. Mas nunca
nunca me posicionei contra uma fala de um professor, ou até mesmo quando alguém fala assim, o professor falou de forma agressiva com meus filhos. Eu falei, tem que respeitar a professora, não interessa. Ele tem que respeitar a professora. Eu fui aluno que eu levei palmatória na mão. E não desagrado meus alunos. Agora, é um assunto muito polêmico isso, É porque polêmico, É é polêmico. polêmico. a gente está no momento hoje em que deveríamos respeitar a democracia. O que é democracia? É você não concordar com a opinião do outro, mas respeitar ela e ficar na sua. É, É Não, a isso. gente sempre quer agredir o outro que discorda da gente. A gente quer julgar o Discordar. outro por discordar da gente. Discordar Então, tá assim, contra mim, né? e não é bem isso. Eu respeito Hum. todo mundo, não quero ser visto como alguém que agride ninguém. Eu estou aqui cuidando dos meus filhos, criando os meus filhos, que, na minha opinião, se eu fizer a minha parte, eu vou estar contribuindo com a sociedade. Então, Uhum. eu tenho uma autorresponsabilidade sobre a criação dos meus filhos. E a escola, ela contribui, mas ela não é a responsável. Então, eu Uhum. que tenho que realmente fazer o meu papel enquanto pai. Uhum. Eu acho que é mais ou Respondeu. menos por esse caminho. Não sei se eu respondi. Me perdoe se eu Respondeu. não E consegui. você, no caso da escola? Então, eu fiz um comentário justamente isso. Né? Eu sou bem tradicional em algumas coisas, e uma delas é justamente isso. Eu acredito que a autorresponsabilidade é um tema que se perdeu ao longo dos anos. Uhum. Né? E por isso que eu falei assim, eu não quero polemizar muito, porque Aham. as pessoas hoje terceirizam muito a responsabilidade. Uhum. Né? Hoje, se eu cometo algo errado, não é minha culpa, Não é minha o culpa. sistema, porque algo veio acontecer de fora para dentro. Uhum. E eu costumo dizer que eu gosto muito de trazer a responsabilidade de dentro para fora. Né? Então, por exemplo, né? Nós temos hoje uma sociedade que não tem como voltar atrás. Uhum. As crianças hoje precisam do celular para fazer prova. É verdade. Não tem como voltar atrás nisso. Isso, não, mas o meu filho vai ser proibido de usar celular. Eles mandam mensagem e falam, hoje é para levar. Cara, a prova é feita no celular. Tudo. Agora, você como pai é que vai dizer qual é o limite, até que faixa ele pode ir. Sabe, eu sou um pouco tradicional ainda nesses quesitos e eu percebo, eu tenho até um conteúdo, eu estou escrevendo um novo livro, e aí vou compartilhar aqui, ninguém sabe disso ainda, mas assim, poucas pessoas sabem disso. Eu estou escrevendo um livro que a cerne do livro é aprendendo a errar. Beleza? E nesse livro, onde eu falo sobre os meus erros e os erros que me levaram a crescer mais, não foram nem os erros que eu cometi, mas foram os erros que eu vi vi acontecendo ao entorno de mim, que eu falei, cara, meu pai, minha mãe, algum familiar, alguém próximo cometeu um erro. Eu falei, cara, eu não vou cometer esse mesmo erro. Eu não preciso passar por isso para cometer esse erro. E uma das coisas que eu escrevo nesse livro é justamente o tema da autorresponsabilidade. Uma coisa que eu considero que as pessoas não estão percebendo no mercado como um todo, né? E aí a gente fala de empresários, a gente fala de pais, a gente fala de educadores, a gente fala de mídias, a gente fala de um todo, né? Como o Marcelo muito bem falou aqui, todo mundo parece que está indo para uma briga, né? Porque há muito julgamento. E eu não gosto de mimimi, então todo mundo julga mesmo. Sempre julgou e sempre vai julgar. Faz parte do ser humano fazer isso. O problema é como eu lido com isso, como eu levo isso para o próximo. Se eu levo esse meu julgamento a fim de que só eu sou o certo, mas sem a disponibilidade de ouvir o outro, aí eu começo a criar vários problemas. Então, assim, como o Marcelo falou aqui, eu vou reforçar, é um tema polêmico, é um tema que, se a gente entrar aqui numa veia para achar a solução disso, a gente não vai encontrar essa solução, mas eu gostaria de aproveitar e trazer aqui, não olhar para a solução disso, mas trazer o seguinte: autorresponsabilidade é importante para que eu desenvolva a minha família, para que eu desenvolva meus negócios, para que eu desenvolva uma sociedade, para que eu desenvolva amizades mais sérias e mais responsáveis? É uma pergunta que eu trago para a gente Eu pensar. acho que você fala muito bem quando você fala sobre autorresponsabilidade. Penso eu que como mãe, por exemplo, e professora,
Eu já errei muito com falas, como o Marcelo mesmo falou. A gente quantas vezes fala pelo impulso? E hoje, como mentora da comunicação, eu revejo muitas coisas, muitos diálogos internos, inclusive, que eu tinha, percepções sobre mim mesma, revisão de valores foram necessárias para que eu pudesse me posicionar melhor. Para que eu pudesse, primeiramente, rever valores meus perdidos, me recuperar como pessoa e reencontrar e alinhar com o meu propósito. E todos os dias eu revisito esses lugares, lugares de valor. E também procuro passar isso para minha filha. Eu tenho uma filha só. E quando ela me vê mantendo, porque a gente não educa só pelo que fala, a gente educa muito mais pelo que a gente faz, né? Pelos nossos exemplos. E aí, quando ela me vê o tempo inteiro vigilante ali dentro do meu assunto de comunicação, e aí ela traz para mim uma demanda como essa, eu tenho que me posicionar. E aí eu digo para ela, do mesmo modo que você chutar está errado e brincar de chutinho dentro de escola, você pode acabar você se machucando, não é lugar para brincar disso dessa maneira, e eles são realmente amigos, não era nenhuma discussão. Ela também erra quando ela não vigia uma forma, porque quando um professor está no seu ofício, ele tem sim que se manter vigilante, porque é como a gente falou, não é fácil. Tem que ir com faca no dente para dar aula. Tem que se preparar como um vendedor que sai de casa preparado para vender, usar as palavras certas, se posicionar da maneira adequada para atingir o seu objetivo final. O professor, penso eu, também precisa estar vigilante, embora a gente saiba que é muito justificado e tudo isso que eles vivem para ser professor hoje em dia dentro de uma escola não está nada fácil, mas também não está fácil para os alunos que estão cada vez mais imersos nas redes sociais e a gente tem que estar controlando isso porque as atividades são nas redes sociais, mas a vida não é uma rede social, né? A vida é aqui fora. Então a gente tem que pensar muito sobre a comunicação e como ela pode te ajudar, né, a mediar esses conflitos. Então penso que quando ela vira e fala uma frase dessa, ela mais acaba tatuando uma permissão de violência do que corrigindo uma violência. Então, na minha opinião, ela só não atingiu o objetivo dela, uma vez que a intenção dela era mediar aquele conflito ali. Agora, sobre a dança pode ajudar essa pessoa mais tímida, Marcelo, a sair desse lugar de vitimismo, aquelas pessoas mais introspectivas e começar a se posicionar, ou só dançar se o professor não provoca uma comunicação dentro de sala de aula, fica apenas um movimento pelo movimento. Márcia, a primeira coisa que a gente tem que pensar assim, ó, o tímido, o medo de falar em público, né, o medo de se comunicar, ele é maior do que o medo da morte, né? Então a gente não está falando de uma coisa tão simples assim, vem dançar que você vai... Não, não é isso não, tá? Se fosse assim, ninguém ia pagar milhões para perder a timidez, o pessoal só ia dançar. Se você não tiver conhecimento, e o Frazão faz isso lá no começo, vender não é saber sobre o seu produto, é saber sobre pessoas. Você precisa conhecer pessoas, comportamento, aí vem uma série de ciências que ajuda você, a própria PNL te ajuda a entender isso, a neurociência e por aí vai. Se você é o tipo de pessoa, enquanto professor de dança, que entende sobre comunicação, que entende sobre esse destravamento, o Frazão falou também que ele foi coach lá no passado, se você entende e usa essas ferramentas para destravar alguém, para ajudar alguém a se comunicar, é uma coisa. Outra coisa é você não entender sobre isso, achar isso bonitinho e sair falando disso, que isso vai acontecer, porque de certa forma primeiro que você precisa ser um baita de um comunicador, um baita de uma pessoa não tímida, né, para poder ensinar alguém. Primeiro você precisa ser, depois você precisa elaborar todo um método para ensinar isso, e você precisa validar, você precisa criar um modelo de negócio. Então, o grande problema é que as pessoas usam isso de forma deliberada, né? Então, assim, como a dança ajuda a fazer um monte de coisa, eu vou começar a dizer que ajuda tudo isso aqui. Mas, no fundo, você não entende como fazer isso em cada pessoa. Por isso que eu gosto de escrever muito, né? Eu adoro escrever, eu acho que é uma forma que eu tenho de me desafiar a tirar aquilo que está na minha cabeça e colocar aquilo numa estrutura, né? Então, eu amo escrever por isso. E eu cheguei à conclusão de que eu não sei todos esses assuntos. E aí eu tenho essa percepção sobre isso e vou buscar informação para. Então, quando eu vou buscar essa informação
para resolver um problema específico, porque eu acho que é isso que a gente faz. E aí, quando o Frazão estava falando de vendas, me veio duas coisinhas que eu esqueci de falar na hora. Na verdade, eu não esqueci, eu deixei de falar depois, a gente falou outros assuntos. Que são duas características que qualquer bom vendedor tem. Não, bom não. Que qualquer vendedor excepcional tem. Não é bom não, tá? Quer saber, Márcia? Quer que eu Quero. diga, Márcia? Agora eu fiquei. Agora, O Frazão sabe. Na hora que eu disser, ele vai... agora. Primeira coisa que o vendedor excepcional tem, ele sabe escutar, ele escuta, ele tem uma escuta ativa, ele não é o cara que fala mais na venda, ele é o cara que ouve mais. Esse é o vendedor espetacular. A segunda característica desse vendedor espetacular é ele sabe elaborar boas perguntas. Ele conhece o cliente dele, ele vai lá no desejo, ele vai na dor, ele vai na dificuldade dos clientes. Então, quando você está vendo que o que eu estou te falando agora tem um valor sobre a venda, então, se eu vou falar contigo sobre venda só porque alguém falou sobre venda, eu não vou ter profundidade. Não vai ter. O cara que vai ensinar alguém a dançar para perder a timidez sendo tímido, não é congruente, lembra? Uhum. A prática, o fazer em si, ele é incoerente com a fala. Por isso que essa pessoa talvez não tenha tanto resultado, porque tem muita gente que... O Frazão falou de novo outra coisa sensacional. Tem muita gente com pouco conhecimento ensinando pessoas a alcançarem muito conhecimento, mas eles fazem tão bem isso de forma estratégica que parece que os caras sabem muito. Incrível, né? Então, é a mesma coisa. Se você for o tipo de pessoa que vai continuar a viver de dica, a viver com a pontinha do iceberg, você vai ter resultados medíocres. Vai ter, não tem para onde correr. Você só vai ter resultado extraordinário quando você mergulhar, quando você aprofundar. Quando alguém te fizer uma pergunta sobre vendas e você é tão bom, às vezes fala assim, cara, eu tenho 20 anos de venda, nunca ninguém me fez essa pergunta. Eu não sei te responder. Eu vou pesquisar e eu te respondo depois. Porque só alguém muito seguro responde uma pergunta que assim. fala que não sabe. Isso. Lógico. Verdade. O cara, olha o que eu falo sempre assim, eu sou nordestino, tá, Frazão? Se tu não entendeu o que eu falo agora... Nem percebi. Se tu não entendeu o que eu falar agora, tu me fala, tá? Professor de dança entende de acasalamento de muriçoca a atracamento de navio. Tudo que tu perguntar pra ele, ele te fala, sem saber nada. O bicho é desenrolado. É mesmo? Ele convence as pessoas que falam assim, cara, esse cara é genial. Nada, velho. Esse cara não, ele é tão conversador, tão inteligente, que ele não aprofunda essa inteligência para ser incrível numa área específica. Então, pegando essa história lá do começo que nós começamos a falar, eu fui juntando os assuntos, mas eu queria te dizer, se você não sabe como tirar a timidez de uma pessoa, como ajudar, cara, não te mete nisso. Não coloca isso lá na tua copy de venda. Não coloca. Não é só porque alguém falou, não coloca. Seja autêntico, que nós falamos muito sobre autenticidade. Isso. Marcelo, se eu só finalizar, eu passo para ti, Marcelo, se eu aprender a dançar, eu vou perder a timidez? Talvez não. Talvez você perca a timidez de se apresentar em público, mas de falar em público você continua, porque na minha aula de dança eu não ensino vocês a falar. E aí, lá na escola, eu esqueci de trazer essa fala, que ela é muito pertinente para o momento, Perfeito. na escola nós fomos ensinados a responder. Isso. Quem estimulou a gente a perguntar? Era isso que eu ia acabar de falar. Nós não aprendemos na Fazer escola pergunta. a fazer perguntas. Nós não aprendemos na escola a pensar. Não. Na verdade, a gente aprendeu na escola a repetir. Repetir. A repetir o quê? Quanto é 2 mais 2? 4. Mas por que 2 mais 2 é 4? Não sei. Eu sei que é assim. Não é? E aí, Frazão, me perdoa só outra coisa aqui, gente. Eu me empolgo quando eu falo disso. Se você pegar um modelo de escola, você vai perceber que o mesmo modelo de uma escola é o modelo de um presídio. Sim. Todo mundo usa farda. Antes de ontem, uma palestra falando sobre isso. É o mesmo modelo do exército, por exemplo. Militar, é o mesmo modelo. Isso. Tá? Então, se a gente pegar, a escola ela foi criada para, e é o mesmo modelo de uma igreja, ela foi criada para a gente poder ser funcionário, para a gente poder ser pessoas que vão ter que obedecer a ordem
e somente ser uma pessoa que vai Está sob servir aos controle. interesses dessa sociedade. Exatamente. Verdade. Falando o seguinte, Araújo, ele fala: boa noite. Eu acredito que venda é uma terapia, porque quando sua autoestima está bem, tudo dá certo. É um combustível para o vendedor e é a sua autoestima. O combustível do vendedor é a sua autoestima. A Ana Paula Sanguiclian, ela vai fazer parte de uma live com a gente. Boa noite, Ana Paula. Ela está dizendo o seguinte: está sendo de muito aprendizado essa live para a minha vida. Eu que sou uma atleta paralímpica. Olha que legal. Olha, que bacana. Que Muito bacana. legal. Parabéns. A venda é uma busca constante de ideias. Acredito que um vendedor, ele é um empreendedor, seja de qualquer segmento. Isso é verdade? Sim. É? Na verdade, eu costumo dizer o seguinte: você não precisa estar para ser. Uhum. Então, muitas pessoas buscam estar num posicionamento para agir como naquele posicionamento. E aí, quando eu falo sobre isso, me permite trazer uma história. Muitos anos atrás, é engraçado contar essa história. Uhum. Eu sei que hoje, empresa de ônibus, você chega lá só tem um motorista, né? Sim, verdade. Mas eu sou da época que ainda existia o trocador, né? E quando eu tinha uma linha de ônibus próximo da minha casa, que eu pegava ela todo dia para ir trabalhar. E tinha um senhor que depois de muito tempo eu vim descobrir a identidade dele, né? Seu Antônio. Uhum. E eu tô trazendo isso, você vai entender que tem um fechamento com o que você falou. Uhum. O seu Antônio, ele era um senhor de mais ou menos na época, eu era garoto, eu estava começando no banco, eu tinha ali meus 22 anos de idade, mais ou menos, 22, 23 anos, eu estava começando no banco. E o seu Antônio devia ter uns 40 anos, é mais ou menos a minha idade hoje, né? Eu estou um pouquinho mais, mas é mais ou menos isso, entre 40 e 50 anos. Uhum. E o seu Antônio, ele era um cobrador impecável, ele usava gravata todo dia. Ele usava um uniforme impecável. Bem O tradicional. ônibus lotado, não tinha ar-condicionado no ônibus. O ônibus pegando fogo, e ele lá na na linha. postura, na linha. E aí, uma vez, não fui eu quem fiz a pergunta, eu poderia até dizer que foi, mas não fui eu. Eu Uhum. escutei uma senhora perguntando para ele o seguinte: por que o senhor está assim tão arrumado todos os dias? E ele respondeu algo muito curioso, isso não é uma historinha, isso é real, né? Eu presenciei isso, ele respondeu algo que me chamou muito a atenção e eu tomei aquilo como lição para mim, isso me ajudou, inclusive, nas minhas promoções dentro das empresas. Que ele falava o seguinte: eu não vou estar aqui para sempre, eu estou trabalhando para ser fiscal. E ele já agia como se fosse um fiscal. Então, na época existia isso. Eu nem sei se existe fiscal ainda hoje Tem. da linha de ônibus. Mas ele já agia como se fosse um fiscal. Você não tem que ser Então, agir ali eu aprendi, né, com um cara muito simples, numa atitude do dia a dia, eu aprendi o seguinte: você não precisa estar para ser. Você pode ser sem estar. E eu levei isso para minha vida e ao longo da minha trajetória eu aprendi com alguns líderes que não estavam na posição de líder sobre algumas coisas que me ajudaram a crescer. Então eu entendo, trazendo agora para o que você trouxe, Márcia, eu entendo que ser um empreendedor, você pode estar em qualquer posição. Você pode ser um vendedor, você pode ser um professor de dança de salão, você pode ser um pastor de igreja, você pode ser um videomaker, você pode estar em qualquer posição e ser um empreendedor, mesmo que você não tenha uma empresa. Porque empreender nada mais é do que você juntar oportunidades. É isso que é empreender. Empreender não é eu tenho um CNPJ, não. Algumas pessoas confundem. Né? Empreender é você juntar oportunidades de gerar algo para alguém, ou de um serviço, ou de um produto. Então, é muito importante Está muito que as ligado com pessoas inovação. entendam o seguinte: não necessariamente, mas é legal as pessoas entenderem o seguinte: você não precisa ser um líder, estar numa posição de líder para ser um líder. Você não precisa estar no cargo de vendedor para ser o vendedor. Se comportar como um. Você não precisa ser o professor para ensinar alguém. Então você pode ensinar, você pode empreender, você pode liderar, você pode fazer muita coisa mesmo sem estar no cargo. E automaticamente as pessoas vão te reconhecer por isso. E aí eu faço a conexão com lá o início
do nosso podcast, Uhum. né? O seu valor principal, ele vai ser sempre maior Sempre do que maior. você. Muito legal. Vamos soltar um vídeo aí que nós temos sobre uma empresa que está fazendo diferença aqui no nosso mercado. Ele está trabalhando com mobilidade urbana. A gente tem favorecido muito mais, eles têm favorecido muito mais o vai e vem da cidade com bicicletas elétricas. Então vamos soltar aí o vídeo do futuro das bikes para a gente falar disso. Chegou a hora de falar de quem entende de mobilidade. Acaba de chegar no futuro das bikes de Santa Cruz da Serra a scooter Ibiza de 1000 watts de potência, com painel digital e tecnologia NFC. Ela veio com porta-objetos, carregador de celular e suporte para bolsas. Ela conta com bateria de lítio que vai te dar uma autonomia de 40 quilômetros e é removível, você carrega para onde você quiser. Farol em LED, setas em LED, buzina e uma suspensão super reforçada. Suporte de até 200 quilos e não precisa de habilitação. Scooter Ibiza de 1000 watts é no futuro das bikes Santa Cruz da Serra. Entrega para todo o Rio de Janeiro. Eu queria que você contasse essa experiência de lançamento do livro, como foi, e como que isso tem chegado aí na comunidade da dança, mais profissionais têm sentido o desejo de escrever livros, você tem percebido algo sobre esse assunto? Eu acredito muito que o livro ele é uma parte importante na vida de qualquer profissional, né? Quando você passa a ser um escritor, você gera uma autoridade muito grande dentro do teu mercado. Além do que você acaba eternizando a tua obra, ou a tua história, ou o teu método, ou o que você pensa, porque o livro realmente é algo que vai ficar aí para a eternidade, né? Nós já temos isso há muito tempo. Uhum. Então, quando você escreve um livro, você se coloca num patamar da sociedade que é menos de 1% da população brasileira que já escreveu um livro. Isso mostra que você também tem organização, que você tem... Para escrever um livro não é fácil, né? Então, quem já escreveu, o Frazão sabe que não é simples assim. Então, para dança de salão, quando você se permite olhar para este lugar, registrar a tua história, a gente tem percebido muito que os profissionais que participam desses projetos, eles acabam tendo um retorno com o seu trabalho muito grande. Então, eu aconselho quem nunca escreveu que escreva. A gente terminou essa rodada de livros em coautoria, né? Então, era uma trilogia. Terminou os 3 agora. A gente tem um outro projeto que a gente vai lançar em breve, que já tem nome, já tem estrutura, mas a gente não vai lançar agora, a gente vai esperar um pouco mais na frente. Uhum. Não é fácil, tá, Márcia? Não é fácil escrever, não é fácil encontrar pessoas, mas eu não estou atrás dos que não querem, não. Eu estou atrás dos que querem. Então, para mim é tranquilo. Quando eu convido, alguém falar que não vai, eu falei, tem erro não, meu irmão, não é você. Vamos lá, vou próximo. É isso. Porque, de fato, eu busco pessoas que querem transformar a sua vida de qualquer forma. E aí, quando a gente fala de livro, é sobre isso, né? Então, você ter a oportunidade de fazer uma tarde de autógrafo, convidar os seus amigos, receber esse carinho das pessoas, ver que as pessoas estão lendo a tua história, lendo o que você escreveu. Eu tenho pessoas assim que já usaram meu livro, alguns dos meus livros, em trabalhos científicos, em suas teses de mestrados, né? E eu me sinto muito orgulhoso, muito honrado por isso. Então, é por isso que eu acho que é um ponto muito importante para a dança. Quando eu estava no Maranhão, em 2004, eu fiz o Empretec, né? Então, eu sou empreendedor de formação pelo Sebrae. O Frazão deve conhecer o Empretec. Eu também sou empreteco. Empretec é o maior e melhor curso de mudança comportamental empreendedora do mundo, Márcia. É mesmo? Transformador. Ele existe em mais de 136 países e só tem um problema. A gente só pode fazer ele uma vez na vida. É isso. Mesmo. E dentro do Empretec, na época, eu planejei as minhas metas dos 10 próximos anos. O Frazão deve ter feito a mesma com ele. E uma das minhas metas era lançar um livro. E foi em 2004. Em 2014, no último ano da meta, eu lancei um livro. E agora já estou com 14 livros. Por quê? Porque o empreendedor é isso também, né? O empreendedor, às vezes você não se enxerga empreendedor porque você acha que empreender ou ser empreendedor é o que o Frazão falou, é ter uma única coisa. Só que, na verdade, o empreendedor é aquele que tem a oportunidade de ser muitas coisas em uma só. Isso. O tem empreendedor, uma certa inquietação aí, né? De buscar sempre algo
que te complementa, que você olha uma oportunidade e fala, Não, mais poxa, ou isso é para menos. mim, sabe? Não, Como que Márcia, você não. gosta, que você tem paixão, e passou Não, não, ali, não é isso não não. tem a Não, ver isso com aí, isso. não é isso não. Vou discordar de você. Pode discordar, fala. Empreendedor nato é o Hum, cara que gosta de resolver problema. É isso. Não é nada é. para Lembra ele. que Ele eu gosta de falei que resolver. traz Então tem nada a soluções, ver que comigo, né? agrega Não, valor, não. que É, através disso gera serviço, gera produto? É isso. Ele é o cara que ele fala assim, rapaz, tem um... Agora ele traduziu de uma forma muito bacana. Entendi. Que gosta de resolver problemas. Problema. empreender é isso, empreendedor. Quando o cara chega na minha escola, eu não sei dançar. Eu falei, epa, Agora é um tá, problema. traz. Que Entendi. na escola que eu trabalhava em São Paulo, Aham. todo aluno ruim, eles mandavam para mim. Eita. Eles não queriam. E aí eu falava assim: me dê que eu quero. Me dê que eu quero. Os outros, cara, ele é muito ruim, ele não sabe conduzir direito. Eu falei: me dê, manda para mim. Uhum. E aí, Márcia, sabe quem que ficava na escola depois? Não eram os bons, eram os ruins. Porque eles tinham mais dificuldade. Os talentosos aprendiam rápido e iam embora. Bora. Os ruins me forjaram. Porque eu tinha que ensinar o cabo que tinha muita dificuldade mesmo. E eu me Uhum. tornei um professor top por isso. Porque eu posso ter qualquer defeito. Agora, filha, ensinando, eu sou muito bom. Entendi. Muito bom, muito bom. Por quê? Porque eu descobri que a minha função principal era transformar o complexo no simples. Era gerar acesso. Era gerar acesso para quem achava impossível. Era pegar uma coisa complexa E e transformar explicar em 3 palavras e alguém falar assim, caraca, é só isso? Eu falei, é só isso. É só não mais isso. nada. É só isso mesmo. Assim, Frazão, o que você diria para aquele rapaz que estava lá vendendo picolé, se você soubesse a trajetória que você tem hoje? O que você diria para ele se você encontrasse com ele agora, lá no passado? Uau, hein? Isso é terapia? É terapia? Vamos lá. Vamos lá. Da sua Bem, carreira. olha só, eu já me fiz essa pergunta algumas vezes, né? E é interessante você falar sobre isso. Se eu olhasse para o meu passado, né, e visse aquele garoto que vendeu picolé, eu só tenho a agradecer. Eu só tenho a agradecer. Porque hoje, se eu sou quem eu sou hoje, foram com os aprendizados que eu tirei dos meus momentos fáceis e dos meus momentos difíceis. Maravilha. Eu tive momentos muito duros na minha vida, até porque eu venho de uma família muito simples, né? Então, e tudo foi aprendizado. Tudo foi aprendizado, né? Os momentos fáceis serviram para me mostrar que é possível. E os momentos difíceis serviram para me mostrar que eu precisava ter mais dedicação, que também era possível. Então, eu só tenho a agradecer e realmente levar essa lição adiante. Que legal, que lindo. E você, Marcelo? O que você falaria para aquele Marcelo lá, naquele dia que a Raquel Mesquita te encontrou, lá no meio daqueles caixotes, dando aquele show? Essa história que ela conta com tanto orgulho até hoje. Peraí, que só você uma pausa diria que eu pra quero ele? saber essa história aí, hein? Então, é a Raquel Mesquita que encontrou ele. Conta de novo, acho que ele gostaria de ouvir. Eu lembra que eu falei no início lá para vocês em off que eu sou de uma cidade chamada Açailândia. Próximo à minha cidade tem uma cidade chamada Imperatriz, e a Raquel foi dar um curso em Imperatriz. E em 2004 eu tinha 2 anos de dança de salão e eu montei um espetáculo. E o cenário do meu espetáculo na época era um lençol. Eu botava uns lençóis no fundo, e aí eu costurava umas flores no lençol, fazia um retalho e criava um ambiente. E o teatro lá era muito pequeno, e a Raquel foi assistir esse espetáculo, que inclusive eu coloquei na mesma data do evento que ela foi ensinar, para eu pegar o público do evento. Então, ó a cabeça do cara, né? Já estava, Então, né? o Entendeu o teatro, que é empreender? Uhum. Isso é Dali, empreender. já estava. o teatro estava lotado e não tinha onde sentar. E a Raquel assistiu esse espetáculo de um caixote. E ela chorava o espetáculo inteiro. Não porque nós éramos grandes artistas. Ela falava, meu Deus, como é que esse cara... Olha esse menino, olha a ideia desse... Olha como é que esse menino botou esse lençol ali. Eu vejo gente tão grande fazendo coisas tão pequenas e esse menino tão pequeno fazendo coisa tão grande. Não era a qualidade da nossa dança, porque a gente não dançava tão bem. Mas era o que a gente fazia com as condições que a gente tinha. E aquilo fascinou ela. Aquilo deixou ela assim... em choque, né? Tanto que ela conta isso para todo mundo. Conta muito isso. E essa é a história da Raquel, quando ela me viu lá no caixote. Legal, parabéns pela história. Muito lindo. E aí, o que eu diria para o Marcelo daquela época?
se eu tivesse a oportunidade de olhar para ele, eu diria assim, com toda a clareza do mundo, continua. Que o que não mata aqui te fortalece na frente. Passe pelos perrengues com a certeza de que eles irão te fortalecer. Não desista, porque não tem no mundo quem vença uma pessoa que não desista. A tua hora vai chegar. Continue a plantar, que vai chegar o seu momento de colher. Eu diria essas palavras assim para ele. Também concordo com o Frazão. Não deixaria de viver nada que eu vivi. Talvez eu tivesse um pouquinho que hoje eu tenho, né? Maturidade, que naquela época não tinha. Era assim, vai com calma. Vai, porque eu sempre fui muito afobado, né? Marcelo Conta menos as coisas que você está planejando fazer. Conta menos. Deixa você fazer, depois você fala. Sabe? Eu falaria isso assim para ele. Uhum. Acho que essas coisas assim mais... Coisa linda, Marcelo. Legal, parabéns. Outra coisa, Márcia. Com certeza eu diria para ele, aceita Jesus logo agora, naquela época, entendeu? Não espera tanto tempo, não. Eu também falaria isso. Foi lindo. Essa foi Aquela forte. lá, 2004, eu falei, cara, aceita logo Jesus, cara, que o negócio lá é bom demais. Eu tinha falado isso para ele, mas aí, tudo bem, acontece na hora certa, mas eu também falaria isso para ele. Bom, eu quero agradecer a vocês por esse papo maravilhoso, inspirador. Se a conversa é inspiradora, com propósito, tem que passar aqui pelo nosso podcast, porque a gente não dá bobeira. E agradecer a sua presença, Frazão, pela sua gentileza de vir. Né? Você disse que é bem distante, né? Eu pensava que fôssemos mais próximos, assim, geograficamente. E agradecer por você estar aqui. Agradecer, Marcelo, pela sua história, pela representatividade na dança de salão, que é uma das minhas paixões, e por tudo que você tem feito pela comunidade da dança. Quero mandar um beijo para a Yamila, um beijo para a Damila, um beijo para os seus filhos, e dizer que para mim é uma honra ter esse momento aqui com você. Essa entrevista é uma coisa que eu queria muito, e é uma grande oportunidade, fico muito feliz. E você pela a oportunidade que a mentoria deu a nós de nos conhecer, né? Uma coisa muito bonita, muito legal. Então, agradeço muito a vocês. Tem a palavra, deixem as mensagens finais de vocês. Eu que agradeço a você, agradeço ao Marcelo pela parceria. Eu fiquei mais simpático ainda de conhecer o Marcelo, não só pela dança de salão, mas por todos os valores que ele já demonstrou, mesmo sem falar diretamente, por todos os valores que ele demonstrou aqui. Parabéns, gratidão pela oportunidade. A gente está participando, apesar de não estarmos na mesma mesa, literalmente, mas estamos na mesma mesa compartilhando aqui, porque tem alguns valores que são realmente, que geram conexão, e eu sou muito grato por essa oportunidade. Agradecer à minha família, né, por estar dando esse apoio, estar comigo aqui. Eu também tenho 3 filhas, legal. Né? Então, tenho 3 meninas, a Massa, Recheio e Cereja, né? São as minhas 3 meninas, minha esposa. Então, agradecer a todos pelo apoio, ao Miqueias, que está aqui comigo, é um grande parceiro, um grande amigo que a vida me deu e está junto comigo aí nessa empreitada, a gente fazer esse digital acontecer. Marcelo, depois vamos nos conectar para a gente poder cada vez mais trocar ideias, aprendizagem, porque gostei muito da tua história, da tua essência como pessoa, né? Porque quando você falou então de Jesus, aí mesmo é que você ganhou meu coração totalmente. Muito legal. A partir de tudo que você falou. Né? Márcia, parabéns pelo teu projeto. Muito obrigada. Que Deus te abençoe tremendamente. Amém. Continue te conduzindo nesse projeto, que eu tenho certeza que vai muito longe ainda. Amém. Muito obrigada. Poxa, eu que quero agradecer. Márcia, muito obrigado aí. Parabéns pelo projeto, lindo projeto. Desculpa a demora da gente conseguir fazer, né? Minha vida tá meio uma loucura aqui, mas eu acredito que existe uma coisa que eu chamo de Jesuicidência, né? Que as coisas acontecem na hora. Eu não acredito no acaso, né? Então, foi que bom que aconteceu nesse momento, que o Frazão esteve conosco também, para a gente falar desse assunto. Vimos aqui para falar de vendas, daqui a pouco nós começamos a falar sobre a vida, e chegamos numa parte que eu adoro falar, que é sobre o meu encontro com Jesus. Maravilhoso. E dizer, Frazão, cara, é um prazer, parabéns pela tua história, inspiradora, linda. Acredito que a gente tem muita coisa em comum, e que vale a pena, assim, a gente estreitar essa relação, e que por mais que nós não estejamos aí de corpo presente, nós estamos aqui ligados já
pelos nossos valores, pelos nossos princípios. É isso. E conta comigo aí, se precisar de alguma coisa eu puder ajudar, estou à tua disposição. E, Márcia, dizer que o Comunicast, né, é um projeto lindo que merece, sim, ter uma vida longa. E eu desejo que você consiga alcançar esses seus objetivos. Parabéns por esse trabalho lindo, por esse lugar que você está se posicionando, por esse lugar que você escolheu para ajudar outras pessoas também. Então, que Deus te abençoe grandemente. Amém. E que já já você comece a colher os frutos do que você está plantando É agora. isso. Obrigado a toda a equipe aí que cuidou muito bem da gente, que deu todas as informações isso. necessárias, que Deus abençoe Obrigada, a vida deles Felipe. também. E espero que a gente se encontre logo em breve aí, Amém. em Isso aí. algum projeto aí no futuro. Vamos Deus sim. abençoe, viu? É isso aí. Espero também ter você presencialmente com a gente se encontrar por aí, com certeza, né, Com Frazão? certeza. Gente, é isso. O Comunicast de hoje foi um momento de muita emoção, de assuntos de grande relevância, que a gente falou sobre venda, sobre propósito, sobre vida, falamos sobre nossas paixões, falamos sobre estar prontos, estar diante da vida, dizendo sim, todos os dias, como aqui foi dito. Faca nos dentes, porque a vida não espera para acontecer, ela acontece agora. Então, se você gosta de histórias como essa de hoje, fique atento aos nossos dias de Comunicast, porque aqui tem conversa com propósito e com grandes inspirações. Uma boa noite a todos vocês e até o próximo Comunicast. Tchau, tchau.